a guardiã das águas esquecidas. Marina Almeida tinha apenas 27 anos quando sua existência desmoronou como uma casa de taipa sob chuva torrencial. Era uma manhã de sexta-feira, com o céu ainda tingido de violeta sobre os morros, quando o corpo de seu marido, André, foi descoberto entre os destroços de uma caminhonete no fundo de um precipício na Serra da Mantiqueira. O veículo, que transportava suprimentos para as comunidades isoladas do vale, supostamente teria perdido o controle em uma curva perigosa. A notícia chegou ao entardecer através de 2 homens da vila, chapéus nas mãos e olhares fixos no chão de terra batida, batendo à porta da modesta casa de pau a pique onde Marina vivia com André, o agente comunitário de saúde que atendia as famílias espalhadas pelos grotões das montanhas. Ela estava peneirando farinha para o bolo de fubá quando ouviu as batidas insistentes na porta de madeira gasta. Ao abrir e ver a gravidade estampada em seus rostos enrugados, soube com aquela certeza gélida que paralisa o sangue nas veias que algo terrível havia acontecido. As más notícias carregam um silêncio específico, um peso denso no ar que sufoca antes mesmo que as palavras sejam pronunciadas em voz baixa e trêmula. Seu marido havia partido 3 dias antes, dizendo que precisava entregar um relatório urgente na capital do estado. Não explicou que tipo de relatório, não mencionou a quem. Marina estava habituada à discrição de André. Ele era um homem reservado, porém com uma chama interior intensa, uma convicção profunda pela justiça às famílias esquecidas da região. Recentemente andava ainda mais silencioso que o normal, mais inquieto. Acordava no meio da madrugada, sentava-se na penumbra da cozinha com papéis espalhados sob a luz fraca de um lampião a querosene, como se tentasse decifrar um código secreto. Marina o escutava sussurrar sozinho, falando sobre direitos e exploração. O enterro foi apressado, quase clandestino. Poucos compareceram, intimidados por algo invisível que pairava no ar como neblina pesada. As pessoas da comunidade passavam pela estrada de terra em frente, mas não ousavam entrar no pequeno terreiro. Era como se o medo tivesse contaminado cada folha, cada pedra. Marina chorou sozinha, abraçando seus 3 filhos junto ao caixão de madeira de pinos barata. O padre Sebastião, um homem idoso e temeroso de Deus, e talvez mais ainda dos homens poderosos, conduziu uma cerimônia breve e apressada. Após o sepultamento no cemitério da vila, ele se aproximou de Marina, torcendo seu terço entre os dedos trêmulos. Filha, Marina, preciso falar contigo sobre assuntos terrenos que não posso adiar. O senhor Augusto Drummond me pediu que te informasse. Teu marido André tinha uma dívida com ele, uma dívida considerável. Marina sentiu o chão de terra úmida se abrir sob seus pés descalços. Dívidas. Como isso seria possível? André era o agente de saúde. Ganhava pouco, mas viviam com simplicidade. Ela costurava colchas de retalhos para vender na feira da cidade. Nunca sobrava nada, mas jamais faltou um prato de arroz com feijão na mesa. Que tipo de dívida, padre? Não estou entendendo nada disso. O padre engoliu em seco, olhando nervosamente em direção à propriedade dos Drummonds, cujas terras cercavam a vila por todos os lados. Parece que teu esposo pediu emprestado ao senhor Drummond uma quantia significativa. Bem, há outros credores menores também, no armazém de secos e molhados. A casa onde vocês vivem, essa casinha humilde, infelizmente está em terrenos que pertencem à fazenda. Terá que ser desocupada para quitar parte dessa dívida pendente. As lágrimas de Marina secaram instantaneamente, substituídas por uma raiva gelada e um terror absoluto que a deixou sem ar. Como pôde André fazer isso com ela, deixá-la sozinha com 3 crianças pequenas na rua, sem nenhuma explicação? E o que vai sobrar para nós, padre? Para onde eu vou levar meus filhos? O homem mais velho hesitou, seu olhar perdido nas montanhas cobertas de névoa. Existe uma propriedade, um pequeno sítio na Serra Alta. Pertenceu a uma tia-avó de André. Está abandonado há mais de 30 anos. É tudo o que restou em nome de teu marido.
É a única coisa que o Sr. Drummond não consegue tocar. Um sítio abandonado. Marina mal se recordava de André mencionar esse lugar e, quando o fazia, era com uma careta amarga, como uma lembrança dolorosa de sua infância difícil, um lugar de privações e solidão. Não tenho outra escolha, tenho, padre. O padre balançou a cabeça negativamente, seus olhos cheios de uma compaixão inútil que não mudava nada. Receio que não, filha, que Deus tenha misericórdia de vocês. Uma semana mais tarde, Marina estava na carroceria de uma caminhonete velha emprestada, com seus 3 filhos amontoados entre os poucos pertences que conseguiu salvar. 2 malas de papelão com roupas remendadas, algumas panelas de alumínio amassadas, as ferramentas de trabalho de André, um saco de sementes de milho e feijão e o facão de seu marido. O resto havia sido confiscado ou vendido por ninharias. A viagem foi uma tortura que se estendeu por 5 dias inteiros. As trilhas da Serra Alta não eram estradas, eram feridas abertas na montanha, estreitas e repletas de pedras soltas e buracos profundos. A caminhonete, dirigida por um transportador que o padre havia contratado, chacoalhava com tamanha violência que Marina temia que seus filhos, especialmente o pequeno Gabriel, de apenas 3 anos, adoecessem com o balanço constante e brutal. Pedro, o mais velho, com 9 anos, tentava se mostrar corajoso, mas Marina via o pavor em seus olhos cada vez que as rodas passavam perigosamente perto do abismo. Júlia, com 7 anos, chorava em silêncio, agarrada ao xale de sua mãe. O homem que o padre Sebastião havia contratado para guiá-los, um tropeiro chamado Osvaldo, era um sujeito taciturno, de pele queimada pelo sol das alturas e poucas palavras, mais acostumado a lidar com animais de carga do que com pessoas. Mascava fumo de rolo e cuspia no chão, sem olhar para a família que transportava, como se levasse sacas de mantimentos e não almas destroçadas. Durante as longas horas da jornada, com o ar ficando cada vez mais rarefeito e frio, Marina teve tempo de pensar profundamente. Pensar em André nos últimos 4 meses antes do acidente. Não havia sido apenas a tensão crescente, havia sido o segredo. André, que sempre compartilhava tudo com ela, havia se tornado fechado como um cofre. Saía durante as noites, supostamente para reuniões do Conselho de Saúde, mas retornava muito depois da meia-noite, com as botas cobertas de um barro vermelho que não era da vila e um cheiro forte de eucalipto e terra molhada. Tinha arranhões nos braços e nas mãos que ele justificava dizendo que havia estado ajudando alguém a consertar uma cerca ou procurando lenha no mato. Ela se lembrava de uma noite específica, cerca de 1 mês antes de sua morte. André havia chegado de madrugada, encharcado por uma chuva fora de época, tremendo de frio ou talvez de algo mais profundo. — O que está acontecendo, André? Você está me assustando muito. Ele havia tomado o café que ela lhe ofereceu, mas suas mãos tremiam tanto que derramou metade do líquido escuro. Nada que deva te preocupar, Marina. Só estou garantindo que nossos filhos tenham um futuro digno. Estou tentando recuperar o que nos pertence por direito. Recuperar o quê, André? Do que você está falando? Mas ele apenas negou com a cabeça, deu-lhe um beijo na testa e foi para a rede, onde ficou olhando fixamente para o teto de zinco até o amanhecer. Foi a última conversa verdadeira que tiveram antes da tragédia. A caminhonete finalmente parou ao entardecer do 5º dia em uma pequena clareira escondida entre dobras profundas da montanha. O caminho terminava abruptamente em um espaço tomado pela vegetação selvagem. — É aqui, Dona Marina, o sítio das 3 quedas. Marina desceu da caminhonete, suas pernas dormentes e doloridas, e carregou Gabriel, que dormia profundamente. O que viu lhe arrancou o pouco fôlego que restava. A casa era um esqueleto de barro. O telhado de telhas havia desabado no centro, criando um buraco enorme por onde a natureza havia invadido o interior. As paredes, rachadas e inclinadas, estavam cobertas de trepadeiras e limo seco. As janelas eram buracos vazios que pareciam órbitas de caveira. Era a própria imagem da desolação completa, um lugar onde a vida havia fugido há décadas.
Ao redor da casa, o que um dia foi um quintal produtivo estava afogado por urtiga e arbustos espinhosos. Um cercado de pedras havia desmoronado completamente. À direita, uma pequena construção, talvez um paiol ou depósito, estava em condições ainda piores, quase reduzida a um monte de barro e vigas apodrecidas. Mais ao fundo, entre a vegetação alta e densa, Marina mal conseguiu distinguir uma pequena capela de pedra, apenas um arco ainda de pé com uma cruz de ferro enferrujada tombada ao lado. Aquela visão, ao invés de consolo, lhe deu um arrepio profundo. Era um lugar abandonado por Deus e pelos homens. Osvaldo descarregou as 2 malas e os sacos com uma rapidez que revelava sua ansiedade para partir dali. Seu rosto, geralmente impassível, mostrava uma inquietação clara. A senhora tem certeza que quer ficar aqui, dona Marina? Este lugar não é bom. Ninguém viveu aqui desde a avó de seu marido. Ela morreu sozinha neste lugar. Não temos para onde mais ir, Osvaldo. É aqui ou a rua. O tropeiro assentiu sombriamente, soltou a caminhonete e se preparou para partir. Antes de ir embora, virou-se tirando o chapéu pela primeira vez em toda a viagem. Tenha muito cuidado, dona Marina. O pessoal dos Vales Baixos não sobe aqui. Dizem que esta terra está marcada, que a velha tia de seu marido praticava coisas que não eram de Deus. E o senhor Augusto Drummond tem feito muitas perguntas sobre estas terras ultimamente. E com esse aviso perturbador, acelerou a caminhonete e desapareceu pela trilha estreita, deixando Marina e seus 3 filhos completamente sozinhos, com suas escassas posses, diante do cadáver de uma casa, enquanto a escuridão fria da serra começava a engoli-los. A primeira noite foi um inferno gelado e interminável. Marina conseguiu arrastar seus filhos e os pertences para o único cômodo que parecia ter 3 paredes e meia ainda de pé. Provavelmente a antiga cozinha, a julgar pela fuligem preta que cobria o barro. Usou uma viga caída para trancar o buraco que um dia foi uma porta. Pedro, tremendo, mas tentando ser corajoso pela irmã menor, segurava uma vela de sebo, enquanto Marina estendia os cobertores sobre o chão empoeirado e sujo. Júlia não parava de chorar baixinho e Gabriel tossia por causa do frio penetrante da Serra Alta. Marina não pregou os olhos. Ficou sentada com as costas contra a parede rachada, segurando o facão de André, escutando cada som ameaçador. Os uivos dos lobos guará soavam perigosamente próximos. O vento assobiava através das ruínas como o lamento de um espírito. E os sussurros de Osvaldo sobre a tia bruxa e as terras amaldiçoadas ecoavam em sua cabeça cansada. Cada estalo de um galho, cada movimento na vegetação a fazia pular, pronta para defender seus filhos de qualquer ameaça, fosse ela animal ou sobrenatural. Quando a primeira luz cinza da madrugada se filtrou pelo telhado desabado, Marina saiu da habitação. O ar era tão frio que queimava seus pulmões, mas a vista era de tirar o fôlego. O sítio era muito maior do que havia parecido na escuridão da noite anterior. O terreno se estendia por uma pequena encosta, e ao longe ela podia ver fileiras de bananeiras selvagens afogadas pela vegetação, mas ainda vivas e produzindo frutos pequenos. E então ela viu, na parte baixa do terreno, semi-oculta pela vegetação densa, havia uma nascente de pedra. Correu até ela temendo encontrá-la seca. Estava cheia de lama e folhas podres acumuladas, mas debaixo da sujeira havia água cristalina. Água parada e suja, mas água. Era uma bênção inesperada. Significava que não morreriam de sede, que podiam se lavar, que podiam plantar as sementes que trouxeram. Pela primeira vez em semanas de desespero, uma faísca de esperança, pequena mas teimosa, acendeu-se em seu peito cansado. As primeiras semanas foram uma batalha do nascer ao pôr do sol. Enquanto Pedro cuidava de Júlia e Gabriel em um pequeno espaço improvisado, Marina se dedicou à tarefa titânica de tornar habitável aquela ruína. Com suas próprias mãos, carregou água da nascente, fez mistura de barro e capim e começou a tapar as rachaduras da cozinha usando as técnicas que se lembrava de sua avó materna. Não era um trabalho refinado, era um remendo de pura sobrevivência.
Limpou o terreiro com o facão até que suas mãos sangrassem e formassem calos grossos, e conseguiu reparar parte do telhado desse cômodo com vigas resgatadas e telhas quebradas reaproveitadas. O trabalho físico era extenuante, mais duro que qualquer coisa que tivesse feito em sua vida inteira. Cada pedaço de barro que colocava, cada golpe de facão contra a vegetação obstinada era um golpe contra Augusto Drummond, contra a injustiça brutal, contra o medo paralisante que ameaçava destruí-la. O esgotamento físico era um bálsamo inesperado para sua dor emocional profunda. Pelas noites caía junto a seus filhos nos cobertores, exausta demais para ter pesadelos, e dormia o sono profundo dos completamente exaustos. Foi uma tarde, enquanto limpava a área atrás do paiol caído, tentando desbravar um pedaço de terra para semear o feijão que trouxeram, que sua enxada bateu em algo sólido. Pensou que fosse uma pedra grande, comum naquela terra pedregosa, mas o som foi oco, diferente do som da rocha. Ajoelhou-se, afastando a terra úmida e as raízes emaranhadas, e viu madeira escura, quase petrificada pelo tempo. Com cuidado, usando o facão como alavanca, desenterrou o objeto misterioso. Era um baú pequeno, não maior que uma caixa de ferramentas, reforçado com faixas de ferro oxidadas e cobertas de ferrugem. Um cadeado antigo, quase desintegrado pela corrosão, o mantinha fechado. Marina o arrastou com dificuldade até a cozinha. Passou quase 2 horas tentando abri-lo, usando pedras e a ponta da enxada. Finalmente, usando uma pedra pesada e muita força, conseguiu destruir as dobradiças corroídas. Dentro, envoltos em um pano encerado que cheirava a mofo e tempo, havia vários embrulhos de tecido. Os abriu com mãos trêmulas de expectativa. Eram moedas de prata, grandes e pesadas, de uma época que não reconheceu. Não eram milhares, mas o suficiente para comprar comida durante 1 ano, talvez até 2 se fossem cuidadosos. Seu coração batia tão forte que temia que fosse saltar do peito. Mas debaixo das moedas havia algo mais intrigante. Um pequeno caderno de anotações encadernado em couro rígido e ressecado e um maço de papéis amarelados amarrados com um barbante grosso. Marina abriu o caderno de anotações com mãos que tremiam, enquanto Pedro a observava em silêncio absoluto, entendendo a gravidade daquele momento. A caligrafia era intrincada e elegante, mas apertada, feita com uma tinta que havia desbotado para um tom sépia. As primeiras páginas eram difíceis de decifrar sob a luz fraca e vacilante da vela. Eram anotações da tia-avó de André, Dona Benedita. Diário de Benedita Ferreira. Começava. Ano de 1902. A Bruxa da Serra. Marina sentiu um arrepio que não era causado pelo frio da serra. Por que Benedita Ferreira teria enterrado isto com tanto cuidado? E o que mais continham aqueles papéis misteriosos? Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram exaustas, Marina sentou-se em volta em seu xale puído e começou a ler com atenção. O caderno não era um diário pessoal de sentimentos, mas sim um registro meticuloso e técnico. Porém, não era de bruxaria como diziam os boatos. Era sobre água. Dona Benedita não era uma bruxa. Era uma engenheira da terra, uma curandeira que entendia os fluxos ocultos da montanha. O caderno detalhava as nascentes, os olhos d'água escondidos, os córregos subterrâneos que nutriam todo o vale fértil. Mencionava rotas de irrigação natural, direitos de passagem ancestrais e acordos antigos entre as comunidades indígenas e os primeiros colonizadores portugueses. Havia referências constantes à família Drummond, mas não como amigos ou aliados. As anotações de Benedita falavam do jovem Drummond, o avô de Augusto, e suas tentativas sistemáticas de desviar o sangue da terra, a água vital. Falava de como ele havia secado deliberadamente as plantações das comunidades de baixo ao represar um manancial que não lhe pertencia por direito. Mas o que mais inquietou Marina foram as referências repetidas a um título primordial e à herança sagrada das águas. Benedita escrevia em uma linguagem às vezes clara e direta, às vezes enigmática e cifrada.
Guardei o coração pulsante do vale, onde apenas a sede conhecerá. O papel fala mentiras, mas a terra grita verdades. Uma entrada específica datada de 1920, durante os conflitos agrários da época, capturou toda a sua atenção. Os Drummond se acreditam donos pela força bruta. Acreditam que o fogo apagou suas dívidas, mas o papel queima, a tinta se preserva em segredo. O que está sob a santa protetora da sede vigilará até que alguém de sangue justo retorne. Dei pistas ao meu sobrinho, mas ele é um homem fraco e temeroso das consequências. Quando chegar o momento certo, a terra mesma reclamará o que lhe pertence. Marina releu esse parágrafo 7 vezes seguidas, tentando compreender. Pistas ao sobrinho, o pai de André. E falava de algo escondido sob a santa protetora da sede. Olhou pelo buraco da janela em direção à capela em ruínas, a cruz de ferro tombada. A capela tinha que ser o lugar. De repente, as peças do quebra-cabeça encaixaram com uma clareza dolorosa e assustadora. André, suas viagens noturnas misteriosas, sua obsessão crescente com direitos e documentos antigos. Ele não estava fugindo de uma dívida inexistente. Ele estava procurando isto. Estava procurando a prova irrefutável de que Augusto Drummond era um ladrão de terras e águas, que a riqueza obscena de sua família se baseava no roubo sistemático da água de toda a região pobre. O empréstimo era uma mentira elaborada, uma armadilha mortal para matá-lo e justificar o despojo da última propriedade dos Ferreira. Esta ruína esquecida, o único lugar que Drummond não controlava diretamente e que por alguma razão poderosa cobiçava desesperadamente. Marina sentiu náuseas violentas. Não estava sozinha em uma montanha abandonada e esquecida. Estava no epicentro de um segredo mortal que poderia destruir uma dinastia. Apagou a vela de um sopro e se encolheu junto a seus filhos, o caderno de anotações apertado contra seu peito. O que ela não viu foi que na crista do morro oposto, um homem montado a cavalo, envolto em um poncho escuro, havia estado observando aquela luz diminuta na casa abandonada durante quase 2 horas. O homem esporou seu cavalo e desapareceu na escuridão absoluta da noite sem lua. Na manhã seguinte, Marina acordou antes que o sol tocasse a serra com seus raios dourados, com uma determinação gélida que havia deslocado completamente o medo. Seu propósito já não era apenas sobreviver ao dia seguinte, era entender a verdade e talvez vingar seu marido assassinado. Deu a Pedro, seu filho mais velho, a tarefa mais importante de sua curta vida. Cuida de teus irmãos, não saiam deste cômodo por nada neste mundo. Tranca a porta com aquela viga e não abra para ninguém, nem mesmo para mim, até que escutes minha voz 3 vezes seguidas. O menino assentiu gravemente, seus olhos escuros cheios de uma seriedade imprópria de sua idade tenra. Marina tomou o facão e a enxada e, com o caderno de Dona Benedita guardado sob seu xale, caminhou através da vegetação úmida de orvalho em direção à capela em ruínas. A construção era pouco mais que um esqueleto de pedras. As paredes de pedra de rio, unidas com uma argamassa antiga, mantinham-se de pé precariamente, mas o teto havia desaparecido completamente há muito tempo. A porta de madeira pesada havia apodrecido e desabado para dentro, bloqueando parcialmente a entrada estreita. Marina teve que usar a enxada para quebrar e afastar os restos de madeira podre e poder entrar no interior sombrio. O interior era minúsculo e cheirava intensamente a terra molhada e musgo. Não havia bancos ou móveis, apenas pedras caídas do teto. O chão era de lajes de pedra irregulares, cobertas de vegetação rasteira que crescia entre as frestas. Ao fundo, um simples bloco de pedra servia como altar improvisado, e sobre ele, a cruz de ferro que havia visto caída estava na verdade quebrada ao meio, sua base ainda ancorada à pedra com cimento antigo. Marina caminhou devagar, seus chinelos fazendo um som suave sobre a pedra fria. Se havia algo escondido ali, onde estaria exatamente? Passou as mãos pelas paredes úmidas, sentindo a frieza e as pedras soltas que ameaçavam cair.
Bateu no chão com o cabo de madeira da enxada, escutando atentamente o som. Sólido, sólido, completamente sólido. Tudo parecia maciço e sem segredos. Estava prestes a desistir, pensando que havia interpretado mal o diário enigmático, quando notou algo no bloco do altar. Não era uma cruz cristã ou um símbolo religioso convencional. Na base, quase completamente oculto pelo musgo grosso, havia uma gravura desgastada. Era um símbolo que havia visto nas pedras do rio, uma espiral dupla, o símbolo indígena para a água em movimento eterno, a serpente das águas, a santa protetora da sede. Ajoelhou-se com dificuldade e empurrou o bloco pesado do altar. Pesava uma enormidade, era uma única peça sólida de pedra. Não se moveu nenhum milímetro. Desesperada, usou a ponta de metal da enxada, encaixando-a em uma fresta entre a base do altar e a laje do chão. Usou a ferramenta como alavanca poderosa, colocando todo o peso de seu corpo magro, seus músculos gritando pelo esforço sobre-humano. A pedra rangeu alto e depois lentamente cedeu, raspando violentamente contra o chão. Moveu-se o suficiente para revelar uma borda escura. Debaixo não havia terra comum, havia um buraco profundo. Com um último esforço que quase a fez desmaiar, conseguiu girar a pedra sobre um de seus lados, revelando um buraco, escuro e quadrado, escavado na rocha sólida da serra. E dentro desse buraco havia uma arca, um baú grande de couro grosso, quase preto pelo tempo e umidade, reforçado com ferragens de bronze que o tempo havia tornado verdes. O coração de Marina batia tão violentamente contra suas costelas que doía fisicamente. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, inclinou-se e puxou as alças de couro grosso. Estavam ressecadas pelo tempo, mas aguentaram seu peso. Com grande dificuldade, arrastou o baú pesado para fora do buraco. Não estava fechado com cadeado, mas com grossas fivelas de bronze. As abriu com dificuldade extrema, o metal rígido pela falta de uso durante décadas. Levantou a tampa pesada com esforço. O que viu a deixou completamente sem fôlego e tonta. O baú estava repleto, completamente cheio de documentos importantes, rolos de pergaminho amarelado amarrados com fitas vermelhas desbotadas, livros de contabilidade maiores que o caderno de Dona Benedita e mapas detalhados, mapas antigos desenhados à mão sobre couro de animal curtido. Marina caiu sentada pesadamente sobre as pedras geladas, incapaz de processar mentalmente a magnitude do que tinha diante de seus olhos. Aquilo não era uma fortuna em ouro brilhante, era algo infinitamente mais perigoso e poderoso. Era o poder absoluto, o poder de destruir a família mais temida e respeitada de toda a região. Podia pegar esses documentos explosivos, descer até a vila e fazer o que exatamente? Entregá-los à autoridade? Ao prefeito que jantava na mesa de Augusto Drummond semanalmente? Ao juiz da comarca que era seu compadre e devedor? Percebeu com horror que estes papéis não eram uma salvação milagrosa. Eram uma sentença de morte garantida para ela e seus filhos. Com mãos que não paravam de tremer violentamente, Marina pegou um dos rolos de couro curtido e o estendeu com cuidado sobre o chão de pedra frio. Era um mapa extremamente detalhado da serra inteira, mas não marcava vilas ou estradas terrestres, marcava veias líquidas. Eram os rios subterrâneos secretos, os mananciais ocultos, os olhos d'água escondidos. Viu seu sítio claramente, 3 quedas, e dele nascia uma linha azul grossa que descia sinuosamente até o vale fértil. Estava etiquetado como coração pulsante do vale. E então viu as marcas em tinta vermelha sangue, um dique artificial, um desvio criminoso, um canal subterrâneo que levava aquela linha azul vital diretamente para as terras imensas da fazenda Drummond, deixando o resto do vale morrer de sede. Dona Benedita havia documentado tudo meticulosamente, o roubo sistemático da água que havia transformado o vale fértil em terra seca e árida, e havia feito dos Drummond donos absolutos da vida e da morte de toda a população.
Então encontrou o documento principal, o mais importante. Não era um pergaminho comum, era um papel grosso, quase cartolina antiga, com um selo de cera vermelha quebrado, mas ainda visível e legível. O título primordial da comunidade, uma concessão da coroa portuguesa, datada de 1645, que outorgava às comunidades originárias do Vale o direito perpétuo e inalienável ao uso das águas do coração pulsante do Vale, e nomeava a família Ferreira, seus primeiros aliados portugueses, como guardiões eternos das águas sagradas. Era a prova irrefutável e incontestável de que a terra e a água não pertenciam aos Drummond por direito algum, mas foram os papéis mais recentes, do século atual, que fizeram o sangue de Marina congelar completamente em suas veias. Eram cartas pessoais, cartas trocadas entre André, seu falecido marido, e Augusto Drummond. A primeira era de André, escrita com sua letra clara e educada de agente de saúde, solicitando educadamente uma reunião urgente para discutir os direitos ancestrais de água das comunidades, baseados em documentos históricos recentemente descobertos. A resposta de Drummond era superficialmente cortês, mas gelada nas entrelinhas. A terceira carta era de André, mais insistente e desesperada. Imploro que reconsidere, Sr. Drummond. O prejuízo é imenso e a justiça é absolutamente necessária para nosso povo. E então a última carta, de Drummond. Jovem agente, há conhecimentos que é melhor deixar enterrados para sempre. A sede é perigosa, mas mexer com o passado enterrado é infinitamente mais. Espero sinceramente que saiba valorar adequadamente a segurança de sua jovem família. Junto a essa carta ameaçadora havia um documento de dívida falso por uma quantia absurda, assinado com uma imitação grosseira da letra de André. Marina entendeu tudo com clareza cristalina e aterrorizante. O acidente da caminhonete, a dívida inventada, o despojo brutal. André havia encontrado o diário de Benedita, exatamente como ela fizera, e havia estado procurando estes documentos explosivos na capela. Não teve tempo suficiente. Drummond descobriu, o interceptou na estrada, o assassinou friamente e depois inventou a dívida fraudulenta para tomar posse legal da única propriedade que guardava o segredo mortal, este sítio abandonado há décadas. E agora ela estava ali, sozinha com 3 crianças pequenas e indefesas. Ela sabia toda a verdade explosiva. E se Drummond descobrisse que ela estava ali naquele momento, não hesitaria nenhum segundo em terminar o trabalho sangrento que havia começado. Marina voltou a colocar tudo dentro do baú de couro, com movimentos frenéticos, suas mãos desajeitadas pelo pânico absoluto. Empurrou o pesado bloco do altar de volta ao seu lugar original com força desesperada, chutando terra solta e vegetação sobre as marcas reveladoras da alavanca. Saiu correndo da capela em ruínas, justamente quando o sol da tarde começava a atingir as nuvens de um vermelho doentio e ameaçador. Correu em direção à casa, seu coração pulsando violentamente em sua garganta apertada, e então parou completamente em seco. Alguém estava vindo pela trilha. Um homem montado a cavalo. Não era um camponês comum. Montava um animal fino e escuro e vestia roupas caras com um chapéu de abas largas que ocultava parcialmente seu rosto anguloso. O homem deteve seu cavalo bem em frente à casa em ruínas, observando atentamente a fumaça fina que saía do remendo improvisado de chaminé que Marina havia construído com suas próprias mãos. O homem desceu do cavalo com uma fluidez que demonstrava costume e poder consolidado. Era jovem, talvez uns 38 anos, e não vestia como a gente simples do vale, mas com calças de montaria finas e uma camisa impecavelmente branca sobre um colete de couro trabalhado. Seu rosto era afilado e educado, mas seus olhos eram frios e calculistas como gelo de inverno. Boa tarde, a senhora é Marina Almeida? Sua voz era suave e culta, mas carregava autoridade. Sim, sou eu. Quem está perguntando? Marina limpou o suor e a terra no avental surrado, posicionando instintivamente seu corpo magro entre o homem e a entrada da cozinha onde estavam seus filhos escondidos. O homem tirou o chapéu com uma reverência educada e protocolar.
Meu nome é Fernando Guedes, sou engenheiro hidráulico, sou o novo supervisor da Comissão Estadual de Recursos Hídricos do Vale. Estou revisando minuciosamente os registros de propriedade e os direitos históricos de água em toda a região da Serra. E devo admitir com surpresa que fiquei sabendo que alguém havia se mudado para Três Quedas depois de tantos anos de abandono, especialmente uma senhora sozinha com família pequena. Marina estudou o homem com desconfiança crescente. Sua visita não fazia o menor sentido lógico. A Comissão de Águas nunca havia se preocupado minimamente com a gente esquecida da Serra Alta. Como pode ver claramente, engenheiro, estou apenas tentando limpar um pouco esta propriedade. Não temos para onde mais ir depois da tragédia. O engenheiro Guedes assentiu pensativamente, seus olhos varrendo a ruína com uma olhada rápida, profissional e avaliadora. Compreendo perfeitamente. Tempos muito difíceis. Se necessitar de qualquer ajuda, não hesite em contactar as autoridades competentes no Vale, embora me perdoe a indiscrição direta, senhora Almeida. Mas a senhora deve estar ciente de que esta propriedade específica tem uma história bastante controversa e complicada. A antiga proprietária, Benedita Ferreira, era uma figura problemática. Dizia-se que tinha suas próprias ideias radicais sobre como deveria ser distribuída a água da região, ideias que nem sempre estavam alinhadas com a lei vigente e o progresso. Marina sentiu o caderno de Benedita escondido sobre seu xale como se fosse uma brasa incandescente queimando contra sua pele. Meu marido nunca falou muito sobre ela. Sei apenas que era sua tia-avó distante e que morreu há muito tempo atrás. Não sei absolutamente nada sobre suas atividades questionáveis. O engenheiro Guedes sorriu, um sorriso fino e artificial que não alcançou seus olhos calculistas. Entendo perfeitamente. Bem, é apenas que às vezes nestas propriedades antigas e abandonadas, as pessoas encontram coisas interessantes, papéis velhos sem valor, mapas desatualizados, títulos coloniais que já não têm nenhuma validade legal no mundo moderno. Se a senhora por acaso encontrasse algo assim, qualquer documento relacionado com água ou demarcações antigas, seria seu dever cidadão me entregar imediatamente. Esses papéis antigos só causam conflitos desnecessários e confundem os camponeses ignorantes com falsas esperanças. Marina forçou um sorriso convincente, embora sentisse suas pernas fracas e bambas. Engenheiro, se eu encontrasse algo mais valioso que pedras e escorpiões nesta ruína, com certeza o informaria. Mas até agora, a única coisa que encontrei é trabalho duro e muita miséria. O engenheiro Guedes a encarou fixamente por um longo segundo incômodo, como se pesasse cuidadosamente suas palavras e procurasse sinais de mentira. Excelente, senhor Almeida. Bem, não vou tomar mais de seu precioso tempo. Só queria me apresentar formalmente e desejar-lhe boa sorte nesta empreitada difícil. Estarei na região durante as próximas semanas, supervisionando pessoalmente o novo projeto de ampliação do dique para o senhor Augusto Drummond. Tenha uma boa tarde. Montou seu cavalo com agilidade profissional e se virou para partir. Foi justamente antes que a curva da trilha o ocultasse completamente, Marina viu claramente como ele deteve o animal e girou a cabeça, olhando fixamente e intencionalmente não para a casa, mas para além dela, diretamente em direção às ruínas da pequena capela de pedra no fundo do terreno. Foi um olhar longo, estudado, calculador e extremamente preciso, como quem sabe exatamente o que procura. E então desapareceu entre as árvores. Marina correu para dentro da casa e trancou a viga pesada com força. Encostou-se contra a parede de barro, seu coração batendo descontroladamente. Aquela não havia sido uma visita de cortesia administrativa. Ele sabia, ou no mínimo suspeitava fortemente. O novo projeto de ampliação do dique estava trabalhando diretamente para Drummond. O governo corrupto e o ladrão de terras eram a mesma entidade poderosa e ambos estavam desesperadamente procurando os papéis explosivos que ela agora tinha escondidos. Naquela noite interminável, Marina não conseguiu dormir nem um minuto.
O silêncio pesado da serra já não era pacífico e reconfortante, estava completamente repleto de ameaças invisíveis. Cada rangido da madeira velha, cada pio de uma coruja distante lhe soava como um espião de Drummond se aproximando. Sabia com certeza absoluta que o engenheiro Guedes retornaria muito em breve e não seria com educação e cortesias vazias. Ele era claramente o cão de guarda de Drummond, enviado especificamente para farejar o rastro dos documentos que André havia estado procurando desesperadamente. E ela, ao se instalar ali imprudentemente, havia acendido uma luz brilhante na escuridão total, atraindo fatalmente sua atenção perigosa. Estava completamente encurralada. Não podia descer até o vale povoado. Seria como caminhar voluntariamente direto para a boca aberta do lobo faminto. Não podia confiar em absolutamente ninguém, nem na polícia corrupta, nem no poder municipal comprado. Todos eram peões baratos de Drummond, comprados e pagos com a água roubada que ele controlava como um tirano. Necessitava ajuda desesperadamente, mas de quem poderia confiar? Do padre Sebastião, que tremia de medo só de ouvir o nome Drummond pronunciado? Estava completamente sozinha com 3 crianças pequenas, sentadas sobre um segredo explosivo que podia derrubar um império ou matá-los a todos barbaramente. Passaram-se 3 dias longos, 3 dias de um terror constante e sufocante. Marina tentou manter uma rotina minimamente normal para seus filhos assustados, mas trabalhava sempre com o facão em uma mão e o medo apertando sua garganta. Não se afastava mais de 20 passos da casa em nenhum momento. Pedro, seu filho mais velho, havia se tornado seus olhos e ouvidos vigilantes, vigiando constantemente a trilha de acesso com uma seriedade adulta que partia o coração de Marina em pedaços. No 4º dia, enquanto o sol começava a descer tingindo tudo de dourado, aconteceu algo completamente inesperado. Não houve som de cascos de cavalo nem passos pesados na trilha de terra. Simplesmente, de um momento para outro, uma figura humana estava ali parada na borda do terreiro que Marina havia laboriosamente desmatado. Não era o engenheiro intimidador. Era uma mulher anciã, incrivelmente velha e curvada, com a pele como um mapa topográfico de rugas profundíssimas e o cabelo completamente branco trançado em 2 longas cordas que chegavam até sua cintura fina. Vestia um vestido escuro bordado com símbolos que Marina não conseguia reconhecer e estava descalça apesar do frio. Havia aparecido desde a direção da encosta íngreme, não do caminho principal. Marina levantou o facão defensivamente, seu coração disparando na garganta. A anciã ergueu uma mão enrugada, seus dedos cobertos de anéis simples de prata e pedras azuis. Guarda a lâmina, menina, não vim para te machucar. Vim ver aquela que agora vive na casa de Benedita, a guardiã esquecida. Marina baixou o facão muito lentamente, mas não o soltou de sua mão calejada. Quem é a senhora? Como sabe esse nome proibido? A anciã se aproximou com passos surpreendentemente firmes, seus olhos escuros e penetrantes como obsidiana polida. Meu nome é Teresa, e conheci Benedita Ferreira intimamente. Fui sua companheira e aprendiz dedicada. Quem é a senhora? Como sabe esse nome proibido? A anciã se aproximou com passos surpreendentemente firmes, seus olhos escuros e penetrantes como obsidiana polida. Meu nome é Teresa, e conheci Benedita Ferreira intimamente. Fui sua companheira e aprendiz dedicada. Ela foi a verdadeira guardiã das águas ancestrais, e eu sou a guardiã viva de sua memória e conhecimento. Nós te observamos atentamente desde que chegaste. Vimos a carreta velha, vimos o engenheiro suspeito. A montanha tem muitos olhos que você não enxerga, menina. O engenheiro não veio apenas para ver a água, veio para cheirar o medo e o encontrou forte em ti. Naquele momento preciso, Marina soube instintivamente que esta mulher misteriosa não era de Drummond. Havia uma autoridade natural nela, uma conexão profunda com a terra que a tornava imune ao medo paralisante que dominava todo o vale. Era uma aliada inesperada em meio ao desespero.
As lágrimas que havia contido rigidamente durante semanas inteiras finalmente brotaram incontroláveis. Senhora, por favor, estou tão assustada e perdida. Meu marido foi assassinado. Marina, completamente quebrada e desesperada, a conduziu para dentro da cozinha de barro e, enquanto seus filhos dormitavam tranquilos em um canto, contou-lhe absolutamente tudo, sem omitir nenhum detalhe. Contou sobre o diário enigmático, sobre a capela escondida, sobre o baú de couro repleto de documentos explosivos, contou sobre a carta ameaçadora de Drummond e sobre o acidente fatal de André na estrada. Dona Teresa escutou em silêncio absoluto, seu rosto permanecendo completamente impassível, assentindo lentamente enquanto separava metodicamente umas ervas secas que tirou de sua bolsa de pano. Quando Marina terminou sua narrativa tremendo violentamente, a anciã a encarou com intensidade. Eu sabia que Benedita havia guardado tudo muito bem e em lugar seguro. Esses papéis antigos são o coração pulsante de nosso povo esquecido, a prova irrefutável do roubo brutal que secou completamente nossos povoados da Serra. Teu marido era um homem extremamente corajoso, mas também ingênuo e tolo. Acreditou que um papel amarelado podia vencer contra a pólvora e as balas. Augusto Drummond não apenas sabe que estás aqui isolada, agora sabe com certeza que sabes a verdade completa e não descansará nenhum único dia até ter esses papéis em suas mãos e silenciar-te para sempre, junto com teus 3 filhos inocentes. Estás em um perigo que mal consegues conceber em tua mente, menina. O engenheiro voltará muito em breve e não virá sozinho desta vez. Se disto está correndo solto, deixe-me fazer uma pausa aqui para convidar você a se inscrever no canal. Esta é uma comunidade de pessoas que acreditam na força das histórias verdadeiras de luta e superação. Se você já passou por um momento em que precisou encontrar coragem onde parecia não haver mais nada, deixe um comentário contando sua experiência. Sua história pode inspirar alguém que está passando por algo parecido agora mesmo. E se você está gostando desta jornada de Marina, clique no sininho para não perder os próximos capítulos dessa história poderosa que está apenas começando a se desenrolar. O que eu faço então, Dona Teresa? O que posso fazer sozinha? A voz de Marina era um sussurro quebrado e desesperado. Se eu entregar os documentos para a autoridade corrupta, eles me matam e queimam tudo. Se fico calada e escondida, Drummond virá me buscar de qualquer forma. E se tento usar os documentos para, não sei, chantageá-lo ou negociar? Sou apenas uma mulher viúva com 3 filhos pequenos. Ele é um fazendeiro poderoso. Me esmagará como se esmaga um inseto insignificante. Dona Teresa colocou suas mãos secas, mas fortes, sobre as mãos trêmulas de Marina, interrompendo seu tremor nervoso. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que parecia ancestral e atemporal. Existe uma 4ª opção, menina, uma que Benedita certamente teria aprovado com um sorriso. É a opção da montanha sábia. É a única que te dará a verdadeira justiça e ao mesmo tempo manterá vocês vivos e protegidos. E é a única alternativa que realmente salvará nossos povoados moribundos. Marina olhou sem compreender absolutamente nada. Qual opção? Que caminho? Tu usas esses documentos poderosos como teu escudo protetor, como uma cascavel usa seu chocalho de aviso, mas não os usas diretamente contra Drummond. Não ainda, não agora. Primeiro usas o outro segredo precioso de Benedita, aquele que está nos mapas. Usa seu conhecimento profundo para devolver aos povoados sedentos o que Drummond lhes roubou cruelmente. Usas a própria água como arma. Marina franziu a testa confusa. Não estou entendendo nada. Que outro segredo escondido? A água está completamente controlada por ele através do Dite. Dona Teresa sorriu pela primeira vez, uma rede complexa de rugas que se moviam com sabedoria milenar acumulada. Ele controla apenas o dique novo,
aquele que todos veem e conhecem. Mas Benedita conhecia profundamente as veias subterrâneas secretas da montanha. Naquele diário que encontraste e nos mapas detalhados que estão na capela está a chave perdida. Existe um antigo desvio natural, um caminho que os ancestrais indígenas usavam em tempos de seca extrema. Benedita o registrou minuciosamente em seus mapas. É um canal subterrâneo que Drummond não conhece ou que acredita destruído há muito tempo. Se tu, com esses mapas precisos, consegues encontrar esse canal ancestral e reabri-lo, mesmo que seja apenas um pouco, se consegues devolver a água ao córrego seco do Vale Moribundo, ganharás muito mais que simples respeito passageiro. Ganharás um exército leal de pessoas gratas. Os povoados sedentos te protegerão com suas próprias vidas. Um fazendeiro rico não se atreverá a tocar na mulher sagrada que lhes devolveu a própria vida, a nova guardiã das águas. Tua moeda de troca não será prata fria, será a vida mesma renascida. Então, somente então, quando estiveres protegida e rodeada pela gente agradecida, usaremos estrategicamente os documentos explosivos para destruir Drummond legalmente. E como faço isso sem ser descoberta imediatamente? Como convenço a gente desconfiada? A anciã se levantou com dificuldade, sua pequena estatura de alguma forma preenchendo toda a habitação. Deixa isso para a montanha e seus caminhos. Eu sou o eco que viaja. Conheço pessoalmente os líderes verdadeiros das comunidades esquecidas de baixo, os representantes dos povoados, os coordenadores das cooperativas, homens e mulheres que odeiam Drummond em silêncio mortal, que veem suas plantações morrerem de sede e seus filhos partirem para longe em busca de futuro. Eu levarei tua palavra como mensageira. E enquanto tu buscas a forma prática de reabrir o fluxo da água usando os mapas, eu prepararei cuidadosamente a gente para recebê-la como bênção e para te defender como heroína contra qualquer ameaça. Assim começou o pacto sagrado entre elas. Dona Teresa desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado, transformando-se em uma sombra entre os eucaliptos altos. Enquanto isso, Marina, agora com um propósito aterrorizante, mas absolutamente claro em sua mente, começou seu verdadeiro trabalho de guerreira. Durante o dia, seguia sua rotina dura de sobrevivência básica, limpando a vegetação invasora, consertando a casa aos poucos, cuidando de seus filhos com carinho, sempre com Pedro fazendo guarda constante na trilha de acesso. Mas durante as noites longas, a luz vacilante de uma única vela de sebo trancava-se na cozinha e desdobrava cuidadosamente os mapas de couro curtido e o diário técnico de Benedita. Transformou-se em uma estudiosa obsessiva da terra, uma geóloga completamente autodidata, aprendendo pacientemente a interpretar as curvas de nível desenhadas, as anotações detalhadas sobre tipos de rocha e formações e os fluxos ocultos de água que Benedita havia documentado meticulosamente ao longo de décadas. Foram semanas inteiras de um medo intenso e constante, misturado com uma concentração febril e determinada. Durante esse período tenso, as visitas indesejadas começaram exatamente como Dona Teresa havia previsto com precisão. Primeiro, foi um dos capatazes brutais de Drummond, um homem corpulento e intimidador, com olhos de predador, que chegou montado a cavalo com o pretexto transparente de verificar se a senhora viúva precisava de ajuda com algum trabalho pesado demais. Marina, com Gabriel agarrado em seus braços e Júlia escondida atrás de suas saias, recusou com firmeza, mas mantendo educação forçada. Agradeço muito a preocupação, mas conseguimos nos virar sozinhos aqui. O homem a examinou com insolência descarada, seus olhos avaliando friamente a pobreza extrema da casa e a vulnerabilidade da família, e partiu rindo de forma desagradável e ameaçadora. Depois da visita do capaz bruto veio a hipocrisia disfarçada. Uma senhora do vale, Dona Carmen, conhecida por sua piedade ostensiva e suas obras de caridade pública, chegou em uma carroça fina e bem cuidada, algo absolutamente nunca visto naquela trilha abandonada. Trazia uma cesta generosa com pães doces e roupas usadas, mas boas para as crianças.
Ai, minha filha querida, que situação terrível, arrulhava sua voz melosa e pegajosa. Viver nestas condições desumanas com crianças pequenas. O senhor Augusto Drummond está tão genuinamente preocupado com vocês. Me enviou pessoalmente para ver em que podemos ajudar, trazer um pouco de conforto cristão para vocês. Mas seus olhos pequenos e rápidos como de rato não eram piedosos de verdade. Eram avaliadores e investigativos, percorrendo sistematicamente a pobreza da cozinha, a roupa remendada de Marina, os rostos pálidos e assustados das crianças. Suas perguntas eram suaves na forma, mas afiadas como lâminas no conteúdo. E como você faz com a água, pobrezinha? O poço te serve bem? E a capela antiga? Suspirou fazendo o sinal da cruz teatralmente. Um lugar tão sagrado agora em ruínas completas. Dona Benedita era muito devota, dizem por aí. Não encontraste, por acaso, não sei, algum objeto religioso antigo, alguns papéis velhos da igreja? Às vezes deixam coisas de grande valor escondidas entre as pedras antigas. Marina sentiu claramente o veneno mortal escondido sob o mel falso. Agradeceu educadamente o pão, mas sua voz foi firme e controlada. Não, Dona Carmen, a capela está completamente infestada de ninhos de cobras venenosas e escorpiões gigantes. Não me atrevo a entrar lá de jeito nenhum, e meus filhos têm proibição absoluta de se aproximar daquele lugar. A única coisa que há ali é perigo de morte. O sorriso artificial de Dona Carmen se tensou visivelmente por uma fração reveladora de segundo. Deixou a cesta com gestos mecânicos e partiu rapidamente. Sua caridade hipócrita cumprida, sua missão de espionagem fracassada completamente. Mas a visita mais aterrorizante de todas ocorreu apenas 2 noites depois desse episódio. Foi um silêncio anormal que despertou Marina de um sono leve e agitado. Pedro estava sacudindo com urgência, seus olhos enormes brilhando de terror na escuridão profunda. "Mãe", sussurrou com a voz trêmula, "tem homens lá fora no terreiro." Então ela os ouviu claramente. Não eram os passos leves e cautelosos de um animal noturno, eram botas pesadas rangendo a terra e pedregulho do pátio e o murmúrio abafado de vozes masculinas adultas. Marina levantou-se de um salto, seu coração martelando violentamente contra o peito. Arrastou-se até o canto onde mantinha guardada a velha espingarda enferrujada que André usava ocasionalmente para caçar pequenos animais. Estava oxidada e velha, mas ela a havia limpado cuidadosamente e carregado com os últimos cartuchos que encontrou. Espiando por uma fresta estreita no barro ressecado, enxergou 2 homens grandes. Eram os capatazes conhecidos de Drummond, sem nenhuma dúvida. A lua cheia iluminava cruelmente o metal brilhante de uma alavanca de ferro pesada que um deles carregava com intenções óbvias. Não estavam sendo nem um pouco sigilosos ou cuidadosos. Caminharam diretamente e deliberadamente em direção à capela em ruínas. Marina escutou distintamente o som metálico e violento da alavanca, batendo repetidamente contra a pedra dura, seguido de grunhidos masculinos de esforço físico. "Maldição! Não se move nem 1 centímetro!" sibilou um deles com raiva. O engenheiro maldito jurou que estava escondido sobre o altar de pedra. Frustrados e nervosos, giraram sobre seus calcanhares e olharam ameaçadoramente em direção à casa frágil. "A viúva deve saber exatamente como mover aquilo. Vamos arrancar a verdade dela." Começaram a caminhar pesadamente em direção à cozinha, onde Marina e seus filhos se escondiam aterrorizados, e um deles chutou violentamente a viga grossa que trancava a porta frágil. A madeira velha rangeu perigosamente, começando a ceder. Foi então que Marina enfiou rapidamente o cano enferrujado da espingarda por uma pequena abertura na parede de barro, apontou para o céu estrelado acima deles e apertou o gatilho com força. A detonação foi absolutamente ensurdecedora, um trovão artificial que ecoou e reverberou por toda a cânion silenciosa. Os homens xingaram alto, completamente surpreendidos pela resistência inesperada de uma simples viúva, e fugiram correndo desajeitadamente em direção à escuridão protetora do mato denso.
Na manhã seguinte, tensa, Marina foi até a capela com o facão firmemente na mão. Seu sangue gelou completamente nas veias. Havia marcas profundas e frescas de alavanca nas pedras ao redor do altar, sulcos violentos na terra. Eles haviam estado muito, muito perto de descobrir o esconderijo secreto. Era apenas questão de tempo curtíssimo até que voltassem com mais homens, mais ferramentas e não aceitariam ser repelidos novamente. Naquela mesma tarde, Dona Teresa reapareceu como uma aparição, emergindo silenciosamente da neblina que subia do vale. Trouxe notícias que eram simultaneamente esperançosas e aterrorizantes. Os povoados estão prontos e esperando ansiosamente, menina. 50 famílias de 3 comunidades diferentes jurarão te proteger quando a água voltar a correr como nos tempos antigos. Mas tens que agir rapidamente agora. Drummond sabe que estás próxima de encontrar algo crucial. Ele aumentou a vigilância. Tem homens armados patrulhando as trilhas principais. Tens uma semana, talvez 10 dias no máximo. Depois disso, ele virá com força total e não haverá como resistir sozinha. Marina desdobrou os mapas detalhados sobre o chão de terra batida da cozinha. Dona Teresa, com seus dedos nodosos, mas surpreendentemente ágeis, traçou uma rota complexa. Aqui, vês esta marca em formato de serpente dupla? É a passagem ancestral. Fica a 2 horas de caminhada difícil daqui, descendo pela encosta norte íngreme. Benedita notou que os antigos haviam construído uma comporta simples de pedras empilhadas. Quando os fazendeiros começaram a roubar água há 100 anos, eles fecharam essa passagem ancestral para protegê-la. Tudo o que precisas fazer é remover pedras suficientes. A própria pressão da água fará o resto do trabalho. Mas o caminho é perigoso e está completamente escondido pela vegetação de décadas. Como vou fazer isso com 3 crianças para cuidar? Marina sentiu o desespero crescendo. Não vai sozinha, respondeu a anciã com um sorriso enigmático. Tenho 2 sobrinhos jovens e fortes, Vicente e Tomás. São homens de confiança absoluta. Eles te guiarão e farão o trabalho pesado de remover as pedras. Tu apenas precisas mostrar o lugar exato usando os mapas de Benedita. 2 dias depois, antes mesmo do amanhecer pintar o céu de rosa, Marina deixou seus 3 filhos aos cuidados temporários de Dona Teresa na casa. Beijou cada um deles como se fosse a última vez, sentindo o peso esmagador da responsabilidade. Se algo der errado, se eu não voltar, Dona Teresa sabe o que fazer. Sussurrou para Pedro, que tentava ser corajoso, mas tinha lágrimas brilhando em seus olhos. Os 2 homens que a esperavam na borda da clareira eram jovens, talvez 20 e poucos anos, mas tinham a aparência dura de quem cresceu trabalhando a terra ingrata da montanha. Vicente era alto e magro, Tomás mais baixo, mas incrivelmente forte. Ambos carregavam mochilas com ferramentas, cordas e tochas improvisadas. Estamos prontos quando a senhora estiver, Dona Marina, disse Vicente com respeito genuíno. Dona Teresa nos explicou tudo. Sabemos o que está em jogo para nossas famílias. A caminhada foi uma provação física brutal. O terreno era traiçoeiro, coberto de vegetação densa que arranhava e cortava, e o declive era tão íngreme em alguns pontos que precisavam se segurar em raízes expostas para não escorregar precipício abaixo. Marina consultava constantemente o mapa de couro, comparando formações rochosas específicas, árvores marcadas com símbolos antigos que Benedita havia registrado. Levaram quase 3 horas, não 2, mas finalmente chegaram. Era um local que parecia completamente natural, apenas outro afloramento rochoso coberto de musgo entre centenas de outros idênticos. Mas Marina viu o que Benedita havia visto décadas atrás. A disposição das rochas não era natural. Era deliberada e intencional. Era uma parede construída por mãos humanas há gerações, disfarçada perfeitamente pelo tempo e pela natureza. Aqui, apontou com a mão trêmula. É aqui embaixo. Vicente e Tomás trocaram um olhar cético, mas começaram a trabalhar. Usaram alavancas de ferro para deslocar a primeira pedra grande. Era um trabalho lento, meticuloso e absolutamente exaustivo.
Cada pedra pesava dezenas de quilos. O suor escorria por seus rostos apesar do frio da altitude. 2 horas depois, quando Marina já estava começando a duvidar de tudo, quando o desespero ameaçava consumi-la completamente, aconteceu. Tomás removeu uma pedra específica e um jato fino de água, não mais grosso que um dedo, esguichou com força pela abertura minúscula. Marina gritou de alegria pura e libertadora. Era real. Benedita não havia mentido ou exagerado. A água estava ali, aprisionada, esperando pacientemente por décadas para ser libertada novamente. Continuem, ordenou com uma autoridade que não sabia que possuía. Abram mais, deixem ela fluir como merece. Nas horas seguintes, os 2 homens trabalharam com renovada determinação e energia. Pedra por pedra, ampliaram a abertura ancestral. O jato fino de água transformou-se em um fluxo constante, depois em um córrego borbulhante e finalmente em uma torrente poderosa que descia pela encosta com força selvagem. A água, cristalina e gelada, cantava uma música antiga enquanto encontrava seu caminho original, serpenteando por sulcos e ravinas que haviam estado secos por mais de meio século. Marina caiu de joelhos na terra molhada, suas mãos tremendo incontrolavelmente enquanto tocava a água fria que corria livre. Lágrimas desciam por seu rosto empoeirado, misturando-se com a água da montanha. Não eram lágrimas de tristeza, mas de triunfo, de justiça tardia, de vingança silenciosa contra o homem que havia assassinado seu marido e roubado o futuro de tantas famílias inocentes. André sussurrou para o vento que descia das montanhas: conseguimos, meu amor, conseguimos devolver o que era deles por direito. Vicente tocou seu ombro gentilmente. Dona Marina, precisamos ir embora agora mesmo. Quando essa água chegar ao vale, Drummond saberá em poucas horas que algo mudou drasticamente. Ele virá investigar com seus homens armados e não pode nos encontrar aqui de jeito nenhum. A descida de volta foi ainda mais perigosa que a subida, pois a urgência os fazia descuidados e o terreno agora estava escorregadio pela umidade crescente. Mas, finalmente, quando o sol já estava começando a se pôr, tingindo tudo de laranja e vermelho, chegaram de volta ao sítio Três Quedas. Dona Teresa estava esperando na porta da cozinha, seus olhos brilhando com uma satisfação profunda e ancestral. Seus filhos correram para os braços de Marina, que os abraçou com uma força desesperada, como se nunca mais fosse soltá-los. Está feito, informou Marina em voz baixa, mas carregada de significado. A água corre novamente pelo caminho antigo. A anciã assentiu solenemente, como uma rainha aprovando uma vitória militar. Então agora começa a parte verdadeiramente perigosa desta guerra, menina. Agora vem a tempestade que precedesses esperávamos. Drummond não aceitará isso passivamente. Ele virá, e virá com fúria assassina. Mas não estará enfrentando uma viúva sozinha e desprotegida. Estará enfrentando um povo inteiro renascido das cinzas. A notícia da água voltando ao vale se espalhou com uma velocidade que desafiava qualquer explicação lógica. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol nascesse completamente, Marina ouviu vozes se aproximando pela trilha. Seu primeiro instinto foi de pânico absoluto, agarrar seus filhos e fugir para o mato. Mas então reconheceu as vozes. Eram vozes de mulheres, de crianças, de homens idosos. Dona Teresa colocou uma mão reconfortante em seu ombro tenso. São os teus, menina. Vieram te agradecer e jurar proteção. Marina saiu da cozinha e o que viu a deixou sem palavras. Descendo pela trilha estreita, vinha uma procissão de pessoas, pelo menos 50, talvez 70. Homens com ferramentas de trabalho nos ombros, mulheres carregando cestas de comida, crianças correndo à frente com entusiasmo. Quando chegaram ao terreiro limpo do sítio, todos pararam e ficaram em silêncio respeitoso. Um homem idoso, de cabelos completamente brancos, mas postura ereta e orgulhosa, deu um passo à frente. Seu rosto estava marcado por décadas de trabalho sob o sol implacável.
Dona Marina Almeida começou com voz forte que carregava emoção contida. Meu nome é Sebastião, sou o representante da comunidade de Santa Rita do Vale. Vim em nome de 53 famílias que viram a água voltar a correr pelo córrego que nossos avós conheceram. Viram suas plantações que estavam morrendo começarem a reviver. Viram esperança onde havia apenas desespero e êxodo. Ele fez uma pausa, sua voz quebrando ligeiramente. Sabemos quem você é, sabemos o que seu marido André tentou fazer e como foi covardemente assassinado por isso. Sabemos que você encontrou o que ele procurava, os segredos que Dona Benedita guardou por toda a sua vida. E sabemos que Augusto Drummond virá tentar destruir você e tudo que conquistou. Então, viemos fazer um juramento solene diante de Deus e dos santos. Enquanto houver um homem ou uma mulher vivos em nossas comunidades, nenhum mal chegará a você ou a seus filhos. Esta casa será protegida dia e noite. Esta terra será defendida com nossas próprias vidas se necessário. A senhora nos devolveu não apenas água, nos devolveu dignidade e futuro. Marina sentiu as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Não conseguia encontrar palavras adequadas para responder. Uma mulher jovem, grávida e com uma criança pequena agarrada à sua saia, deu um passo à frente. Meu nome é Rosa, Dona Marina. Meu marido estava prestes a partir para São Paulo, abandonar nossa terra porque não havia mais como plantar nada. Ontem ele viu a água. Hoje ele está arando nosso campo pela primeira vez em 3 anos. Meu filho terá um pai presente. Como posso agradecer por isso? Outras vozes se juntaram, cada uma contando sua história de sofrimento e renovada esperança. Marina percebeu que havia feito algo muito maior do que imaginava. Não havia apenas aberto um canal de água, havia aberto um canal de resistência coletiva, de união contra a opressão que os havia mantido divididos e fracos por décadas. Dona Teresa ergueu suas mãos pedindo silêncio. O gesto simples comandou a atenção imediata e respeitosa. Irmãos e irmãs, a batalha ainda não terminou, na verdade apenas começou de verdade. Drummond descobrirá em questão de horas de onde vem a água que reapareceu magicamente. Seus engenheiros já devem estar rastreando o fluxo montanha acima neste exato momento. Quando chegarem aqui, e chegarão muito em breve, não podemos simplesmente impedi-los com nossos corpos. Ele tem a lei comprada do seu lado, tem a polícia corrupta, tem armas e homens violentos. Precisamos de algo mais forte que punhos e facões. Precisamos da verdade documentada. Todas as cabeças se viraram para Marina, que sentiu o peso esmagador da expectativa. Lentamente, como se estivesse em transe, entrou na cozinha. Seus filhos a observavam com olhos arregalados. Pedro segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, mãe? Vai sim, meu filho. Pela primeira vez em muito tempo, Marina realmente acreditava nessas palavras. Retornou carregando o pesado baú de couro que havia escondido sob as tábuas soltas do assoalho da cozinha. Colocou-o no chão do terreiro e abriu-o lentamente, cerimonialmente. Os documentos amarelados, os mapas em couro de animal, o título primordial com seu selo de cera quebrado. A multidão se aproximou, formando um círculo reverente ao redor daquele tesouro que valia mais que todo o ouro do mundo. Sebastião, o representante idoso, pegou cuidadosamente o título primordial com mãos que tremiam. Seus olhos percorreram o texto em português antigo, sua boca movendo-se silenciosamente enquanto decifrava as palavras formais. Quando terminou de ler, olhou para Marina com algo próximo à veneração religiosa. Isto é verdadeiro, murmurou quase para si mesmo. Isto prova que a água nunca pertenceu aos Drummonds. Prova que eles construíram seu império sobre roubo e assassinato. Com isto, podemos destruí-los legalmente. Podemos recuperar não apenas a água, mas as terras que foram roubadas de nossos avós. Podemos finalmente ter justiça depois de 100 anos de opressão. Mas precisamos proteger estes documentos como se fossem relíquias sagradas, sugeriu Dona Teresa. Não podemos mantê-los aqui, onde Drummond pode vir e queimá-los.
Precisamos de cópias, muitas cópias, espalhadas por diferentes lugares seguros. E precisamos de alguém de fora, alguém que Drummond não possa comprar ou ameaçar facilmente, para autenticar e registrar estes documentos oficialmente. Um homem mais jovem, de aparência educada e óculos redondos, deu um passo à frente timidamente. Perdão pela intromissão, meu nome é Carlos, sou professor na Escola Municipal do Vale. Tenho um primo que trabalha como advogado em Belo Horizonte, especializado em questões agrárias e direitos indígenas. Ele tem conexões com organizações nacionais que lutam contra latifundiários corruptos. Se conseguirmos levar cópias autenticadas destes documentos até ele, ele pode iniciar um processo legal que nem mesmo os contatos políticos de Drummond conseguirão abafar completamente. Ótimo, aprovou Dona Teresa, mas isso levará tempo, semanas talvez, meses. Enquanto isso, precisamos de uma estratégia para quando Drummond aparecer aqui, e ele aparecerá muito em breve, possivelmente ainda hoje. Como se suas palavras tivessem invocado o próprio demônio, um grito agudo veio de uma criança que havia subido em uma árvore alta para brincar. Tem gente vindo, muita gente a cavalo, tem caminhonetes também, gritou com voz esganiçada de medo. O silêncio que caiu sobre a multidão foi pesado e tenso como uma corda prestes a se romper. Marina sentiu seu coração acelerar descontroladamente. Já? Tão rápido assim? Sebastião agiu com a autoridade de quem havia liderado sua comunidade por décadas. Mulheres e crianças, para dentro da casa, rápido e em silêncio. Homens, formem uma linha na entrada do terreiro, mas guardem suas ferramentas baixas. Não daremos a ele desculpa para a violência, mas também não recuaremos nenhum centímetro desta terra. Professor Carlos, pegue o baú, vá pela trilha dos fundos que leva à cachoeira escondida. Dona Teresa lhe mostrará o caminho. Não pare por nada até chegar à casa do padre na vila vizinha. Ele é covarde, mas não é desonesto. Ele guardará isso em lugar sagrado. O professor agarrou o baú pesado e desapareceu rapidamente pela vegetação densa, seguido pela figura ágil de Dona Teresa. Marina quis protestar, quis segurar seus documentos preciosos, mas entendeu a sabedoria da decisão. Abraçou seus 3 filhos com força antes que Rosa e outras mulheres os levassem gentilmente para dentro da cozinha. Mãe, tenho medo, choramingou Júlia. Eu sei, minha filha, eu também. Mas às vezes precisamos enfrentar o medo de frente para que ele perca seu poder sobre nós. Marina ficou do lado de fora, ao lado de Sebastião e dos outros homens. Eram talvez 30 homens. A maioria de idade avançada ou muito jovens ainda. Não eram guerreiros ou soldados. Eram camponeses com mãos calejadas e costas curvadas pelo trabalho honesto. Mas havia algo em seus rostos, uma determinação silenciosa, uma linha que haviam decidido não permitir que fosse cruzada, que os fazia parecer gigantes imóveis. O som dos motores ficou mais alto, ecoando pela cânion estreita. Então apareceram. 3 caminhonetes robustas, levantando nuvens de poeira, seguidas por meia dúzia de homens a cavalo. As caminhonetes pararam bruscamente, formando uma linha intimidadora. Da primeira, desceu o engenheiro Fernando Guedes, seu rosto tipicamente calmo, agora contorcido em fúria mal contida. Da segunda, desceu um homem que Marina reconheceu imediatamente pelas descrições que havia ouvido toda a vida, Augusto Drummond em pessoa. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina, um bigode fino e bem aparado. Vestia roupas caras de fazendeiro rico, botas de couro fino e um cinto com uma fivela de prata enorme. Mas eram seus olhos que mais impressionavam. Eram olhos frios, calculistas, olhos de um homem acostumado a conseguir absolutamente tudo o que queria, de um homem que via outros seres humanos como peças de xadrez ou obstáculos a serem removidos. Dos veículos também desceram 8 homens grandes, claramente capatazes e seguranças particulares. Alguns carregavam cacetés, outros tinham revólveres visíveis em coldres de couro na cintura. Augusto Drummond caminhou lentamente até ficar a poucos metros da linha de homens.
Seu olhar varreu o grupo com desdém absoluto antes de pousar em Marina. Então você é a viúva problemática? Disse com voz surpreendentemente suave, quase gentil, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Marina Almeida, se não me engano, a mulher que decidiu brincar com coisas que não compreende e que não lhe dizem respeito. Marina forçou-se a olhá-lo diretamente nos olhos, embora cada instinto gritasse para ela abaixar a cabeça. Meu nome é Marina Almeida. Esta é minha propriedade legal, herdada de meu falecido marido. O senhor está invadindo propriedade privada. Drummond soltou uma risada curta e seca, completamente desprovida de humor real. Propriedade legal, repetiu, saboreando as palavras como se fossem uma piada. Interessante conceito. Veja, senhora Almeida, eu vim aqui hoje porque algo muito estranho aconteceu. Um fluxo de água que estava, digamos, adequadamente gerenciado, de repente começou a correr para lugares onde não deveria correr. Isso está causando, como devo dizer, um desequilíbrio no sistema de irrigação cuidadosamente planejado da região. Preciso que esse probleminha seja resolvido imediatamente. O senhor não tem autoridade aqui, interveio Sebastião com voz firme. Esta terra pertence à família Ferreira há gerações, muito antes de sua família chegar a este vale. A água que corre agora é a mesma que corria quando nossos avós eram jovens, antes de ser roubada e desviada ilegalmente. Drummond finalmente tirou os olhos de Marina e olhou para Sebastião como se estivesse notando pela primeira vez a presença de um inseto particularmente irritante. Ah, sim, o velho Sebastião, ainda vivo e fazendo discursos inflamados, vejo. Pensei que já tivesse aprendido a lição depois que seu filho precisou fugir para o norte para, digamos, complicações legais fabricadas. Quer mesmo arriscar o que resta de sua família por essa tolice? O rosto de Sebastião empalideceu ligeiramente, mas ele não recuou nem 1 centímetro. Seus punhos se fecharam com força. O engenheiro Guedes deu um passo à frente, tentando assumir um tom mais oficial e burocrático. Olhem, não precisa ser assim, não precisa haver confronto. Simplesmente nos mostrem de onde está vindo a água, nos deixem inspecionar o sistema de acordo com nossos protocolos oficiais da Comissão Estadual e talvez possamos encontrar uma solução administrativa que beneficie todos os envolvidos. Somos pessoas razoáveis aqui. Ninguém se moveu nem respondeu. O silêncio se estendeu, pesado e desafiador. Drummond suspirou teatralmente, como um pai decepcionado com filhos teimosos. Muito bem, se querem fazer isso do jeito difícil. Ele fez um gesto casual com a mão. Seus homens começaram a avançar, caminhando deliberadamente em direção à linha de camponeses. Não os toquem, ordenou Drummond quase entediado. Apenas passem por eles. Vamos inspecionar a propriedade como é nosso direito legal segundo a autorização da Comissão de Águas. Se tentarem impedir fisicamente uma inspeção oficial, estarão cometendo crime de obstrução de justiça. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Das casas vizinhas escondidas entre as árvores, de trilhas secundárias que Marina nem sabia que existiam, de todos os cantos da montanha, começaram a aparecer mais pessoas. Primeiro 10, depois 20, depois 50. Homens, mulheres, até alguns idosos apoiados em bengalas. Vinham em silêncio, posicionando-se atrás da primeira linha de defesa. Em questão de minutos, o que eram 30 defensores haviam se tornado mais de 100. A segunda caminhonete de Drummond tinha uma cabine de rádio. Um dos capatazes correu até ela e Marina pôde ouvi-lo falando urgentemente, provavelmente pedindo reforços da fazenda. Drummond observou a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser interpretado como respeito relutante ou talvez apenas recalculando sua estratégia. Impressionante, admitiu com frieza. Conseguiram organizar uma pequena insurreição camponesa. Muito dramático e emotivo, mas completamente inútil no final das contas.
Ele se virou diretamente para Marina, ignorando todos os outros como se tivessem deixado de existir. Vamos encerrar essa farsa ridícula, senhora Almeida. Você tem algo que me pertence. Documentos antigos que foram roubados da minha família há muito tempo por sua maluca tia-avó bruxa. Esses papéis não têm nenhum valor legal real no mundo moderno, mas têm valor, digamos, sentimental para mim. Entregue-os agora, junto com os mapas que sei que encontrou, e eu serei generoso. Deixarei você ficar nesta ruína patética. Até mesmo lhe darei uma pequena compensação financeira pela sua perda e sofrimento. Você poderá criar seus filhos em paz. Recuse e garanto que até o final desta semana você não terá mais nada, incluindo a custódia de suas crianças. Você assassinou meu marido. As palavras saíram da boca de Marina antes que pudesse detê-las. Finalmente faladas em voz alta, a acusação que ela havia carregado em silêncio por tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor. Até os pássaros nas árvores pareceram parar de cantar. Drummond não piscou, não demonstrou surpresa ou culpa, apenas uma ligeira elevação de uma sobrancelha. Essa é uma acusação extremamente séria e completamente infundada, disse calmamente. Seu marido morreu em um trágico acidente automobilístico, investigado e arquivado pela polícia competente. Se continuar espalhando calúnias difamatórias contra minha pessoa, serei forçado a tomar medidas legais por danos à reputação. André descobriu que você desviou as águas ancestrais, continuou Marina, sua voz ganhando força com cada palavra, apesar de seu corpo tremer. Descobriu que roubou terras usando a sede como arma. Descobriu que sua fortuna inteira é construída sobre o sofrimento de centenas de famílias. E quando ele tentou expor a verdade, você o matou e inventou uma dívida falsa para roubar até mesmo a última coisa que tínhamos. Augusto Drummond estudou Marina por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido qualquer pretensão de gentileza ou paciência. Você é tola, jovem, e teimosa como todos os Ferreiras sempre foram. Está disposta a destruir o futuro de seus próprios filhos por orgulho e por papéis velhos que falam de um mundo que não existe mais. Acha mesmo que essas pessoas atrás de você, essas pessoas desesperadas e ignorantes, vão protegê-la quando a realidade bater a porta? Ele fez um gesto amplo, abrangendo toda a multidão. Quantos de vocês realmente estão dispostos a perder suas terras, suas liberdades, talvez até suas vidas, por uma causa perdida? Quando a polícia vier com mandados, quando os tribunais ordenarem despejos, quando seus nomes entrarem em listas negras que os impedirão de conseguir trabalho em qualquer fazenda da região, vocês ainda estarão aqui fazendo essa pantomima heroica? Ou voltarão para suas casas, cabeças baixas, arrependidos de terem se envolvido em algo que não era da conta de vocês? Ninguém respondeu, mas também ninguém se moveu ou desviou o olhar. Foi então que Dona Teresa reapareceu, emergindo da trilha lateral com uma agilidade surpreendente para sua idade avançada. Trazia algo nas mãos. Para o espanto e desespero de Marina, era o baú de couro. O professor Carlos caminhava atrás dela, segurando uma sacola volumosa. Drummond sorriu pela primeira vez, um sorriso de triunfo antecipado. Ah, a famosa curandeira da montanha, Dona Teresa, sempre aparecendo nos momentos mais inoportunos. Vejo que decidiu entregar os documentos roubados sensatamente. Uma escolha sábia, finalmente. Não vim entregar nada a você, ladrão, disse Dona Teresa com desprezo. Vim mostrar à jovem Marina que não está sozinha nesta luta e que não enfrentará os tribunais com as mãos vazias como você deseja. Enquanto você vinha aqui fazer ameaças vazias, o professor Carlos fez cópias autenticadas de todos os documentos. Ela abriu o baú dramaticamente. Em vez dos documentos originais, estava cheio de pedras. Os originais já estão a caminho da capital, nas mãos de advogados especializados em crimes agrários e direitos históricos. Cópias autenticadas foram depositadas com o bispo da diocese, com a Procuradoria Federal e com 3 organizações nacionais de direitos humanos.
O rosto de Drummond ficou vermelho, as veias em seu pescoço saltando visivelmente. Pela primeira vez, sua máscara de controle absoluto rachou completamente. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer, sibilou com voz baixa e perigosa. Não fazem ideia das forças que acabaram de desencadear contra vocês. Vou destruir cada um de vocês. Vou queimar esta montanha inteira até as cinzas se necessário. Vou fazer com que se arrependam de terem nascido. Então faça, respondeu Marina, dando um passo corajoso à frente, separando-se da proteção da multidão. Venha até mim, venha até esta casa. Mas saiba que cada ação sua agora está sendo observada não apenas por estas pessoas corajosas, mas por organizações nacionais, pela imprensa que já foi contatada, por advogados que estão apenas esperando que você cometa um erro. Você viveu décadas acima da lei, mas essa época acabou hoje. A verdade sobre o que você fez, sobre como construiu seu império de sangue e roubo, vai se espalhar como fogo. E não há dinheiro suficiente no mundo para comprar a lealdade de todos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som inesperado. Era o som de palmas lentas. Um homem havia descido da terceira caminhonete, que Marina não havia notado antes. Ele era diferente dos capatazes brutais. Usava roupas simples, mas limpas, carregava uma câmera pendurada no pescoço e um bravador na mão. Desculpem a intromissão neste momento dramático, disse com um sotaque que claramente não era da região. Meu nome é Roberto Mendes, sou jornalista do jornal Estado de Minas. Recebi uma ligação anônima muito interessante esta manhã sobre um conflito por água e direitos ancestrais aqui na Serra. Cheguei esperando encontrar uma história local pequena. O que encontrei foi muito, muito mais interessante. Ele levantou seu gravador mostrando que estava gravando. Senhor Drummond, o senhor acabou de ameaçar publicamente queimar propriedades e destruir vidas. Isso foi uma ameaça literal ou apenas uma figura de linguagem colorida? Gostaria de comentar as alegações de desvio ilegal de águas públicas e possível envolvimento na morte do agente comunitário André Almeida? O rosto de Drummond transformou-se em uma máscara de fúria impotente. Ele olhou ao redor, percebendo que a situação havia escapado completamente de seu controle. O engenheiro Guedes puxou-o pelo braço, sussurrando urgentemente em seu ouvido. Finalmente, Drummond cuspiu no chão com desprezo. Isto não terminou, nem perto disso. Vocês acabaram de declarar guerra contra mim, e é uma guerra que não podem vencer. Girou nos calcanhares e marchou de volta para sua caminhonete. Seus homens o seguiram, alguns relutantemente, outros lançando olhares de ódio puro para a multidão. Os motores rugiram e os veículos partiram em alta velocidade, deixando nuvens de poeira que demoraram minutos para assentar. Quando finalmente o som dos motores desapareceu completamente na distância, a tensão que havia mantido todos rígidos finalmente se rompeu. Houve um momento de silêncio absoluto, como se ninguém pudesse acreditar no que havia acabado de acontecer, e então explodiu em celebração. Pessoas rindo, chorando, abraçando-se. Alguém começou a cantar uma antiga canção de trabalho da região, e outros se juntaram. Marina caiu de joelhos, completamente exausta. Todas as forças que a haviam sustentado durante o confronto a abandonando de uma vez. Rosa correu até ela, ajudando-a a se levantar. Você foi incrível, Dona Marina. Foi a mulher mais corajosa que já vi na minha vida. O jornalista Roberto Mendes aproximou-se com sua câmera. Senhora Almeida, com sua permissão, gostaria de documentar sua história completa. O que aconteceu aqui hoje é exatamente o tipo de coisa que o país precisa ouvir. Pequenas pessoas enfrentando grandes poderes. Justiça finalmente encontrando seu caminho. Marina olhou para Dona Teresa, que assentiu encorajadoramente. Conte sua história, menina. Conte para que todo o Brasil saiba o nome de André Almeida e o que ele tentou fazer. Conte para que Drummond não possa mais agir nas sombras. Nas semanas que se seguiram, a vida de Marina transformou-se em algo irreconhecível. A história se espalhou primeiro regionalmente, depois nacionalmente.
Viúva enfrenta poderoso fazendeiro e devolve água a comunidades sedentas, gritavam as manchetes. Organizações de direitos humanos enviaram representantes. Advogados voluntários ofereceram seus serviços gratuitamente. Até mesmo alguns políticos da capital, sentindo a mudança no vento da opinião pública, começaram a fazer declarações de apoio. Drummond tentou contra-atacar, é claro. Seus advogados caros entraram com processos por difamação, invasão de propriedade, danos. Mas para cada processo que ele iniciava, 3 eram iniciados contra ele por organizações diferentes, cada um baseado nos documentos que Benedita havia tão cuidadosamente preservado. A Comissão Estadual de Águas, sob imensa pressão pública e escrutínio da mídia, foi forçada a abrir uma investigação oficial sobre o sistema de diques e desvios. O engenheiro Fernando Guedes foi afastado de suas funções e colocado sob investigação por corrupção e abuso de autoridade. O sítio Três Quedas, que havia sido uma ruína abandonada e assustadora, transformou-se lentamente em algo vibrante e vivo. Voluntários das comunidades vizinhas vinham aos fins de semana para ajudar a reconstruir. A casa ganhou um teto novo, paredes reforçadas, janelas de verdade. O terreno foi limpo e plantado. As bananeiras selvagens foram podadas e começaram a produzir frutos abundantes. Marina plantou as sementes de milho e feijão que havia trazido em sua primeira viagem desesperada, e pela primeira vez em décadas, aquela terra voltou a produzir. Seus filhos, que haviam chegado assustados e traumatizados, começaram a florescer. Pedro assumiu responsabilidades, ajudando a cuidar de suas irmãs menores e aprendendo sobre a terra com os homens mais velhos que vinham visitar. Júlia voltou a sorrir e brincar, sua risada ecoando pelo vale. Até mesmo o pequeno Gabriel, que havia estado doente com tosse persistente, recuperou-se completamente respirando o ar puro da montanha. Mas Marina sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os documentos haviam sido autenticados, os processos iniciados, mas o sistema judicial movia-se com a velocidade de uma geleira. Drummond tinha recursos infinitos, conexões profundas, décadas de favores acumulados com juízes e políticos. Seria uma guerra de desgaste que poderia levar anos, talvez décadas. 6 meses após o confronto inicial, Marina estava sentada na varanda recém-construída de sua casa, observando o sol se pôr sobre as montanhas que agora considerava verdadeiramente seu lar. Dona Teresa sentou-se ao seu lado, as 2 mulheres compartilhando um silêncio confortável. "Você sabe que ele nunca vai parar, não sabe?" disse Marina finalmente, sua voz calma, mas realista. "Drummond vai continuar tentando nos destruir de todas as formas possíveis até seu último suspiro." "É verdade", concordou a anciã. "Homens como ele não sabem fazer outra coisa senão lutar e dominar. É tudo o que conhecem, tudo o que são. Mas ele já perdeu a única coisa que realmente importava, o segredo. Por 100 anos, sua família manteve a verdade escondida. Agora todos sabem. Até mesmo seus aliados questionam sua lealdade, se perguntam se ele será o próximo a cair. O império está rachado e uma vez que a primeira rachadura aparece, é apenas questão de tempo até que o todo desmorone. Então você acha que vamos vencer?" A anciã virou-se para encará-la, seus olhos ancestrais brilhando com sabedoria acumulada. "Vencer, menina? Isso depende de como você define vitória. Se vitória significa ver Drummond preso ou totalmente destruído, talvez sim, talvez não. A justiça é lenta e imperfeita. Mas se vitória significa que a água corre novamente pelos córregos ancestrais, que as famílias podem plantar suas terras, que seus filhos crescerão livres do medo que nos paralisou por gerações, então já vencemos. Você já venceu. Seu marido André não morreu em vão. Benedita não guardou aqueles segredos por décadas em vão. Cada gota de água que agora nutre uma plantação que estava morrendo é um testemunho de sua coragem." Marina sentiu as lágrimas brotarem, mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado nos meses de desespero. Eram lágrimas de liberação, de propósito encontrado, de dor transformada em algo com significado.
Naquela noite, após colocar seus 3 filhos para dormirem em camas confortáveis pela primeira vez em meses, Marina pegou o pequeno caderno onde havia começado a escrever suas próprias anotações. Não era sobre água ou direitos legais. Era um diário pessoal que um dia seus filhos poderiam ler. Hoje aprendi, escreveu à luz suave de uma lamparina a óleo, que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Aprendi que uma única pessoa pode enfrentar um gigante e vencer, não necessariamente destruindo o gigante, mas recusando-se a ser destruída por ele. Naquela noite, aprendi que uma única pessoa pode enfrentar um gigante e vencer, não necessariamente destruindo o gigante, mas recusando-se a ser destruída por ele. Aprendi que meu marido André era mais corajoso do que eu jamais imaginei, e que sua morte, embora trágica e injusta, plantou sementes que agora florescem de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Ela fez uma pausa, ouvindo os sons noturnos da serra, tão diferentes dos sons de terror que havia escutado em suas primeiras noites ali. Agora eram sons de vida, de comunidade, de esperança renascida. Continuou escrevendo. Para meus filhos, Pedro, Júlia e Gabriel, quando vocês forem velhos o suficiente para ler isto, quero que saibam que seu pai foi um herói verdadeiro, não do tipo que aparece nas histórias com espadas e dragões, mas do tipo real que existe no mundo. Ele viu injustiça e decidiu não aceitar. Pagou o preço máximo por essa decisão. Minha oração é que vocês herdeiem sua coragem, mas também sua compaixão. Que lutem quando necessário lutar, mas que nunca percam a capacidade de ver a humanidade até mesmo naqueles que os opõem. Os meses se transformaram em um ano. O processo legal contra Drummond avançava com frustrante lentidão, mas avançava. Testemunhas que haviam estado silenciadas pelo medo por décadas começaram a falar. Documentos adicionais foram descobertos em arquivos municipais empoeirados, cada um adicionando mais peso ao caso contra a dinastia Drummond. O próprio Augusto Drummond tornou-se uma figura cada vez mais isolada. Alguns de seus antigos aliados políticos, percebendo que o vento havia mudado de direção, começaram a se distanciar publicamente. Fazendeiros vizinhos que haviam se beneficiado de suas táticas intimidadoras por anos, agora se preocupavam que suas próprias práticas questionáveis pudessem ser expostas. O império que havia parecido invencível estava de fato começando a desmoronar de dentro para fora. Marina tornou-se uma figura regional conhecida, não algo que ela havia buscado ou desejado particularmente. Estudantes universitários vinham entrevistá-la para trabalhos sobre movimentos sociais. Documentaristas queriam filmar sua história. Ela cooperava quando achava que poderia ajudar outras pessoas em situações similares, mas principalmente queria apenas viver em paz, cultivar sua terra e criar seus filhos. Foi durante a estação das chuvas, quase 18 meses após aquele primeiro confronto dramático, que chegou a notícia que mudaria tudo novamente. O professor Carlos chegou ao sítio ofegante, tendo corrido pela trilha íngreme sem parar. Marina estava no campo, ajudando Pedro a amarrar as plantas de tomate que haviam crescido altas demais. "Dona Marina!" gritou ele ainda à distância. "Notícias da capital! Notícias importantes!" Ela largou a corda que segurava e correu até ele, seu coração acelerando. "O que aconteceu? É bom ou ruim?" Carlos dobrou-se, mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. "O Tribunal Estadual", ofegou, "tomou uma decisão preliminar. Os desvios de água construídos pela família Drummond nos últimos 80 anos foram declarados ilegais. Eles têm 90 dias para começar o processo de restauração dos fluxos naturais de acordo com os mapas históricos ou enfrentarão multas diárias massivas e possível confisco de terras. Marina sentiu suas pernas fraquejarem, precisou se sentar ali mesmo no chão úmido. Isso significa que ganhamos? Realmente ganhamos? Não completamente ainda, explicou Carlos, recuperando-se. Drummond vai apelar, obviamente. Isso pode arrastar-se por mais anos nos tribunais superiores.
Mas a decisão preliminar significa que pela primeira vez em um século, a lei está oficialmente do nosso lado. E mais importante, o juiz ordenou que a água continue fluindo pelos canais ancestrais enquanto o processo de apelação corre. Não podem nos forçar a fechar o fluxo novamente. Marina olhou para o céu, para as nuvens que se acumulavam prometendo chuva. Pensou em André, em como ele estaria orgulhoso. Pensou em Benedita, a velha guardiã das águas, e em como seus esforços solitários para preservar a verdade haviam finalmente dado frutos décadas após sua morte. Pensou em todas as famílias do vale que agora podiam plantar, que podiam sonhar com futuros para seus filhos que não envolviam partir para cidades distantes. Naquela noite, houve uma celebração no sítio Três Quedas. Pessoas de todas as comunidades vizinhas subiram a montanha, trazendo comida, música, alegria. Acenderam uma fogueira enorme no terreiro e as chamas dançavam contra o céu noturno estrelado. Crianças corriam rindo, homens compartilhavam histórias e bebidas, mulheres dançavam em círculos. Sebastião, o velho representante da comunidade, levantou-se para fazer um brinde. Sua voz, embora enfraquecida pela idade, ainda carregava autoridade. A Marina Almeida começou levantando seu copo. A mulher que nos ensinou que coragem não é algo que se nasce tendo, é algo que se escolhe quando o momento exige. A memória de André Almeida, um homem bom, que viu injustiça e não conseguiu ficar calado. E a dona Benedita, que há tanto tempo plantou as sementes da verdade que hoje colhemos. Que nunca esqueçamos que a liberdade tem um preço e que aqueles que vieram antes de nós pagaram para que pudéssemos estar aqui hoje. Todos beberam e então houve um coro de vozes chamando Marina para falar. Ela relutou. Nunca havia sido confortável com a atenção pública, mas finalmente se levantou. Olhou ao redor para todos aqueles rostos iluminados pelo fogo, pessoas que haviam se tornado sua família estendida, sua comunidade, seu povo. Não sou boa com palavras bonitas, começou timidamente. Não sou política ou líder, sou apenas uma mãe que estava tentando sobreviver e proteger seus filhos. Mas aprendi algo nesta jornada que nunca esquecerei. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Aprendi que não estamos tão impotentes quanto nos fazem acreditar. Aprendi que quando pessoas comuns decidem que já chega, quando decidem ficar juntas em vez de divididas pelo medo, podem mover montanhas. Literalmente movemos montanhas. Abrimos caminhos para a água que havia sido bloqueada. E aprendi que a justiça pode ser lenta, pode ser frustrante, mas se você continua lutando, se você não desiste, ela eventualmente chega. Sua voz ficou mais forte, mais apaixonada. Meu marido André morreu acreditando em algo maior que ele mesmo. Durante muito tempo estive furiosa com ele por isso, furiosa por ele ter me deixado sozinha. Mas agora entendo. Ele não morreu em vão. Cada criança que agora tem comida na mesa porque seus pais podem cultivar novamente, cada família que não precisa se separar porque pode sobreviver em suas próprias terras, cada gota de água que corre livre pelos córregos ancestrais é um testemunho de que sua vida teve significado. As pessoas começaram a aplaudir, mas Marina levantou a mão pedindo silêncio. Ainda não terminei. Isto não acaba aqui. Drummond ainda é poderoso, ainda é perigoso. Haverá mais batalhas, mais desafios. Pode levar anos, pode levar décadas. Alguns de nós podem não viver para ver a vitória final. Mas o que importa é que começamos. Abrimos a porta que estava fechada por 100 anos. E uma vez aberta, não pode ser facilmente fechada novamente. Então peço a vocês, continuem vigilantes. Protejam estas águas como se protegessem suas próprias vidas, porque em muitos sentidos são suas vidas. Ensinem seus filhos esta história para que não se esqueça. E se eu cair, se algo me acontecer, prometo que vocês continuarão. Prometem? Um rugido de aprovação ecoou pela montana.
tão alto que provavelmente foi ouvido nos vales abaixo. Marina sentou-se, tremendo ligeiramente com a emoção da adrenalina. Dona Teresa colocou uma mão confortadora em seu ombro. Benedita estaria orgulhosa, sussurrou. Você se tornou a verdadeira guardiã das águas agora. Mas lembre-se, menina, o poder não está em controlar a água, está em deixá-la fluir livre como foi destinada a fluir. Mais 2 anos se passaram. O processo de apelação de Drummond foi negado pelo Tribunal Superior. Uma investigação criminal federal foi aberta sobre suas práticas. Alguns de seus capatazes, enfrentando suas próprias acusações, começaram a testemunhar contra ele em troca de acordos de delação. Lentamente e inexoravelmente, o império começou a ruir. Drummond, agora um homem de 65 anos, visivelmente envelhecido pelo estresse e pela luta constante, finalmente cedeu. Seus advogados negociaram um acordo. Em troca de evitar acusações criminais, ele concordaria em restaurar completamente todos os sistemas de água aos seus cursos naturais, pagar reparações significativas às comunidades afetadas e vender grandes porções de suas terras a preços controlados para a reforma agrária. Não era justiça perfeita. Ele não seria preso pelo assassinato de André, algo que Marina ainda doía profundamente. Mas era justiça suficiente. Era mudança real e substancial. No dia em que o acordo foi assinado oficialmente, Marina fez uma caminhada solitária até a pequena capela de pedra onde tudo havia começado. Dona Teresa havia falecido 6 meses antes, pacificamente durante o sono, aos 93 anos, sua missão na vida cumprida. A capela havia sido restaurada pela comunidade como um memorial não apenas a Benedita, mas a todos aqueles que haviam lutado e sofrido pela justiça ao longo das gerações. Marina ajoelhou-se diante do altar de pedra, agora limpo e decorado com flores silvestres frescas que alguém havia deixado. Conversou com André como se ele pudesse ouvi-la, contando-lhe tudo o que havia acontecido, todas as vitórias e derrotas, todos os momentos de desespero e triunfo. Conseguimos, meu amor, sussurrou finalmente, lágrimas descendo por seu rosto. Não da maneira que você havia imaginado, não tão rápido quanto você esperava, mas conseguimos. A água corre livre novamente. As pessoas podem viver com dignidade. Seu sacrifício não foi em vão. Ela ficou ali por um longo tempo, deixando o silêncio da montanha envolvê-la. Finalmente, levantou-se, limpou as lágrimas e caminhou de volta para sua casa, onde seus 3 filhos a esperavam. Pedro agora tinha 13 anos, alto e forte, com os olhos pensativos de seu pai. Júlia tinha 11, inteligente e apaixonada por justiça social, já falando sobre se tornar advogada quando crescesse. Gabriel tinha 7, curioso e alegre, não carregando memórias traumáticas dos primeiros dias terríveis, apenas conhecendo uma vida de segurança e comunidade. A vida estabeleceu-se em um novo normal. Marina continuou cultivando suas terras, que agora produziam abundantemente. Aceitou um papel de liderança no recém-formado Conselho Comunitário de Gestão de Águas, ajudando a garantir que os erros do passado nunca se repetissem. Deu palestras ocasionalmente em escolas e universidades sobre ativismo de base e direitos à água. Mas, principalmente, viveu silenciosamente, encontrando alegria nas coisas simples, nas risadas de seus filhos, no crescimento de suas plantas, no som eterno da água correndo livre. 5 anos após o confronto inicial, em uma manhã clara de primavera, Marina acordou com Pedro sacudindo seu ombro gentilmente. Mãe, tem alguém aqui para te ver, diz que é importante. Ela vestiu-se rapidamente e saiu para a varanda. Um homem de aparência oficial estava esperando, segurando um envelope grande. Senhora Marina Almeida? Perguntou formalmente. Sou eu, respondeu cautelosamente, velhos medos nunca completamente morrendo. Tem uma notificação oficial do governo do estado, explicou o homem, estendendo o envelope. A senhora foi escolhida para receber a Medalha de Honra ao Mérito Civil pelos seus esforços em promover justiça social e direitos comunitários. A cerimônia será na capital no próximo mês.
todos os custos de viagem para você e sua família serão cobertos. Marina pegou o envelope com mãos que não tremiam mais. Olhou para seus filhos reunidos na porta, seus rostos brilhando de orgulho. Olhou para as montanhas ao redor, para os córregos que cantavam sua canção eterna. É uma honra, disse simplesmente. Mas a verdadeira medalha é isto, tudo isto. É acordar todas as manhãs sabendo que fizemos a diferença, que tornamos o mundo um pouco mais justo. E assim termina esta história de coragem improvável e justiça conquistada. Marina Almeida começou como uma viúva desesperada, sem recursos ou esperança, encurralada em uma ruína de montanha com 3 filhos para proteger. Ela poderia ter desistido, poderia ter aceitado sua sorte cruel, poderia ter fugido. Em vez disso, escolheu ficar, escolheu lutar, escolheu acreditar que uma pessoa comum poderia enfrentar um império de corrupção e vencer. E ao fazer essa escolha, transformou não apenas sua própria vida, mas as vidas de centenas de famílias. Devolveu não apenas água às terras sedentas, mas dignidade às pessoas que haviam sido oprimidas por gerações. Provou que a verdade, quando finalmente exposta à luz, é mais poderosa que todo o dinheiro e influência que a corrupção pode comprar. A jornada de Marina nos ensina que a heroína não nasce pronta, ela é forjada nas fornalhas da adversidade. Que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Que justiça pode ser atrasada, mas quando buscada com persistência inabalável, eventualmente prevalece. E que às vezes os segredos enterrados mais profundamente são aqueles que, quando finalmente revelados, têm o poder de mudar tudo. Se você chegou até aqui nesta história e sentiu algo ressoar dentro de você, se alguma vez enfrentou sua própria montanha impossível de escalar, ou se conhece alguém que está lutando contra forças que parecem invencíveis, por favor, se inscreva neste canal e faça parte desta comunidade de pessoas que acreditam em justiça, coragem e transformação. Deixe um comentário contando sua história ou a história de alguém que você admira. Suas palavras podem ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esta jornada de Marina tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que, não importa quão impossível a situação pareça, sempre existe esperança quando nos recusamos a desistir. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos mover montanhas. Obrigado por fazer parte desta comunidade incrível. Até a próxima história que nos lembrará do melhor da humanidade.